A venda de dois garotos da base, a briga com o Atlético Mineiro para contratar Alan para 2020, para comprar o jogador que pertence ao Liverpool e uma especulação de Neilton no Fluminense. Isso tudo nesse giro de notícias deste sábado. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e estou aqui falando o que para você? Estou aqui falando que este daqui é mais um giro de notícias. Neste sábado, dia 28 de janeiro de 2019, você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal. Estou me esforçando para conseguir lançar vídeos de giros de notícias e acompanhar todo o noticiário do Fluminense. É muita notícia que tem surgido do Fluminense e poucas confirmações, por isso que esse vídeo aqui tá saindo praticamente sem edição nenhuma, só edição de musiquinha no fundo, ó. Aí ouviu a musiquinha no fundo, só os elementos gráficos igual minhas redes sociais aparecendo para você se inscrever e etc. Então vamos embora falar porque, como eu falei, são 4 notícias sobre jogadores, todas elas sobre jogadores. A primeira delas é sobre... vou começar falando das vendas, né, de jogadores da base. O primeiro, que não é da base, mas eu confesso que, pô, ele não, a melhor referência para ele nesse momento não seria um jogador da base, que é Lucas Fernandes. Jogador que, como eu fiz um vídeo recentemente sobre ele, em que eu falava a situação, ele estava emprestado ao Consadole Sapporo do Japão, tinha jogado boa parte da temporada lá como titular, ou como 12º jogador, ou seja, era um jogador importante. Seria, acho que a comparação boa aqui com o Fluminense desse ano, a gente pode dizer que era quase como um Yuri, assim, que num dado momento foi titular, em outro momento era reserva, mas acabava sempre entrando, enfim, um jogador tipo isso. Mas Lucas Fernandes estava indo até bem lá, o time foi mediano ali na tabela do campeonato japonês e ele bateu pênalti na final da Copa da Liga do Japão, que eles foram vice-campeões, ele acerta o pênalti, ou seja, tinha moral lá e poderia voltar de empréstimo, talvez fosse utilizado pelo Fluminense, mas não será. Ele tinha contrato de empréstimo até o final de 2019, tinha contrato com o Fluminense até o final de 2020 e o time japonês exerceu a opção de compra pelo jogador que estava ali no contrato e ficará em definitivo. A transação ainda só não foi confirmada, que a janela do Japão está fechada, mas assim que encerrar o ano, abrir o ano de 2020, eles vão concretizar a negociação. Neste caso, os valores não foram divulgados, né, porque a imprensa não teve acesso. E aí é onde entra a importância gigante do Fluminense ter o portal da transparência, a gente saber exatamente por R$1 ou por R$1 bilhão quanto foi vendido o Lucas Fernandes. Tá a importância, vamos aguardar janeiro, né, presida? Enfim, segunda notícia agora sobre garoto, esse realmente um garoto da base sendo vendido pelo Fluminense. Se trata do garoto Jonatas. Está conhecendo? Não, nem eu, na verdade. Eu acompanhei muito pouco de Jonatas. Quando eu vi a notícia, né, ele tem 18 anos, foi vendido para o Al Ain dos Emirados Árabes, o time que, se eu não me engano, pô, agora eu não vou lembrar, eu não pesquisei isso, mas veio aqui na cabeça agora. Eles bateram alguém recentemente no Mundial e foram jogar a final. Eu não lembro se foi no ano passado, acho que foi no ano passado ganhando do River Plate, ou foi em 2016 ganhando do Atlético Nacional da Colômbia. Mas não lembro agora qual dos dois que foi, acho que um foi o Kashima, o outro foi o Al Ain, mas enfim, time dos Emirados Árabes comprou o jovem jogador de 18 anos do Fluminense por 300 mil euros, se eu não me engano, mas eu sei que o valor em reais dá 1.200.000 reais. Isso que é o que importa, né? Ah, foi 200 euros, 5 milhões de euros. O que importa nesse momento é quanto que vai entrar no caixa do Fluminense em reais. Aí você tá pensando, poxa, tá vendendo mais um jogador jovem, uma revelação aí do Fluminense por R$1 milhão. Então, nesse caso de Jonatas, eu mesmo me confundi. Eu achei que ele tava, na hora, a venda tinha sido feita do Jefferson. Acabei confundindo os dois jogadores. Jefferson tá até relacionado para jogar a copinha. Jonatas é um jogador que no Sub-17 não se destacou em nada, era reserva, assim, atuava pouco. Subiu pro Sub-20, continuou como reserva, nunca teve convocação para seleção, nem nada. E assim, convenhamos, o Fluminense é um time que revela muito, tem a base forte? Tem. Mas o Fluminense revela muito mais, aí talvez entra também nesse quesito expectativa da torcida, tá, do que eu vou falar. Mas o Fluminense revela muito mais jogadores decepções do que jogadores que realmente se destacam mundialmente, etc.
É óbvio que a gente pega uma lista, por exemplo, o Nino foi convocado, né? Isso é um ponto aqui importante para falar aqui também. O Nino foi convocado pro pré-olímpico de 2020, pro pré-olímpico de Tóquio, e vai jogar agora em janeiro. E Nino e Caio Henrique, né, são do Fluminense ali. Mas da base do Fluminense você tem jogadores que tanto que estiveram na pré-lista, quanto os que estão na lista mesmo, como Douglas, o Wendel, Ibanez, Ayrton Lucas, tudo revelado no Fluminense. Beleza, são jogadores que subiram o nível. Mas quantos jogadores a gente não tem que com 18 anos já eram reserva, 19 eram reserva, aí 20 até se tornam titulares, com 20 começam a ser incorporados no elenco principal, aí viram reserva, e aí depois está com 25 anos, tendo um contrato renovado por mais 2 anos, e ainda sendo reserva e contestado pela torcida. Não sei se vocês pegaram aí referência. Então assim, teve uma oportunidade, um jogador de 18 anos, que passou boa parte do tempo sendo reserva, 1.200.000 euros, termina 1.200.000 reais, melhor retificando. Provavelmente esse dinheiro deve ser usado para quitar a segunda parcela do 13º de 2019 e encerrar o ano totalmente no azul, o que vai deixar o Fluminense com uma moral gigante no mercado, porque foi o ano inteiro falando de salário atrasado, e aí chega no final do ano, o Fluminense está com salário em dia. Tem um monte de clube, e aí nisso eu reforço bastante o que o presidente Mário Bittencourt falou, tem um monte de clube que está terminando o ano com salário atrasado, com dívida com elenco, com direito de imagem atrasado e está tentando contratar. Então, pro Fluminense isso pesa bastante bem e ainda se mantém com 30% do jogador, né? Foi vendido 70% por 1.200.000 reais para o Al Ain. Fica ali com 30% do jogador, que se ele se despontar, for vendido, etc., a gente ganha uma porcentagem um pouco maior de 30% por causa do tal do mecanismo da solidariedade. Enfim, vamos passar para a próxima notícia. Eu prometi 4 assuntos. Lucas Fernandes já foi, Jonathan já foi. Vamos falar de Alan e o Atlético Mineiro na briga. Paulo Angione falou recentemente que a oferta que o Fluminense fez por Alan estava dentro da austeridade prezada pelo Fluminense, não ia gastar além do que poderia, etc. Mas era uma oferta que dificilmente algum clube brasileiro faria. Vamos lembrar, o Fluminense queria comprar 50% do Liverpool, o Liverpool quer vender 100%. Mas essa proposta do Fluminense, o Fluminense já tem tudo certo com o Alan. Se ele acertar com o Liverpool, Alan vem para o Fluminense, ou seja, não será um impeditivo, o Fluminense tem só que se resolver com o Liverpool, só que tanto o Léo Gomide, da Rádio Inconfidência, que é um repórter bem conceituado em Minas Gerais, que cobre Atlético Mineiro, quanto o Super Esportes, o portal Super Esportes, se eu não me engano, também publicou de que o Atlético Mineiro entrou firme na briga por Alan para tirá-lo do Liverpool, no caso, tirá-lo do Fluminense. Qual é o porém dessa história? A notícia é de que o Atlético ofereceria 12 milhões de reais ao Liverpool para contar com o jogador. De fato, uma oferta que eu tenho certeza que é mais alta do que a do Fluminense. Porém, o orçamento do Atlético Mineiro para 2020, que já é bem complicado ali, porque eles contam de que vão vender 100 milhões de reais em jogadores para fechar no azul o ano que vem, né, de 2020, só conta com 20 milhões de reais para contratações. Será que o Atlético Mineiro vai utilizar dos 20 milhões de reais que ele tem para contratar num ano, que ele conta de vender 100 para fechar no azul? Ele vai utilizar esses 20 milhões, vai utilizar 12 já em Alan? Não sei. Foi até noticiado também de que o Atlético contaria com investidores externos, mas eu acho que assim, isso é meio surreal para um jogador como o Alan, que convenhamos, tem muita importância para o Fluminense, é um jogador que se destacou bastante, mas que quer muito ficar no Rio de Janeiro e não teve o destaque que um Caio Henrique teve. Ainda é um jogador que todo mundo olha e fala, rendeu no Fluminense. Tá, mas vamos esperar. Para isso, basta você que usa redes sociais e tal, pesquisa no Twitter a opinião dos torcedores do São Paulo de quando o clube paulista estava atrás de Alan, a opinião que eles tinham sobre o jogador. É bom a gente esperar, porque eu acho que nesse caso de Alan talvez dê bom. O Atlético tá entrando firme, se entrar com investidor externo e entrar com isso tudo, vai ser difícil a gente ganhar. Mas numa dessa, bem, a gente tá fazendo o possível. Para fechar o vídeo sobre Neilton, eu deixei um tempinho curto no final mesmo para não precisar falar muito. Neilton foi especulado por uma rádio do Rio Grande do Sul de que estaria se transferindo para o Fluminense. Primeiro ponto que eu sempre falo aqui, cuidado com especulação nessa época do ano. Eu falei do jogador, nem lembro agora quem foi, que poderia ir para o Curitiba logo naquele mesmo dia, ele acertou com o Curitiba mesmo. Cuidado com especulação. E eu sempre tomo cuidado quando a especulação vem de fora do Rio. Por quê?
Só cobrindo o Fluminense, a gente tem pelo menos 6 veículos ou sites, vou utilizar o termo sites e portais, com repórteres exclusivos cobrindo o Fluminense. 6. Se a notícia de uma especulação do Fluminense vem de fora, é de se suspeitar. Quando vem do Corinthians, também tem muitos portais cobrindo o Corinthians. Quando vem lá do Rio Grande do Sul, eu acho que não tem essa mesma quantidade, a mesma dedicação que tem aqui dentro pro Fluminense, né? Até pelo mercado financeiro ser maior do Rio de Janeiro, ao internacional. Então eu já suspeito bastante. Segundo, terceiro ponto, aliás, Neilton até tem uma situação favorável para vir pro Fluminense, porque ele estava emprestado ao Inter, fez uma temporada 2017 boa, uma temporada 2018 ótima, as duas no Vitória, e ele foi emprestado ao Internacional, mesmo tendo jogado muito no Vitória nos 2 anos, porque o Vitória não tinha grana para mantê-lo na Série B, manter o salário que o Neilton recebe jogando a Série B de 2019. O Vitória não subiu, não caiu, e vai voltar. O Inter não tem interesse em renovar esse empréstimo e ele vai voltar para o Vitória em 2020. O Vitória, como eu falei, não tem condições de manter o salário do jogador e não terá em 2020 também, porque continua na Série B. Qual a composição que o Fluminense poderia fazer com um jogador desse? Não é pegar emprestado e pagar um salário alto, não. Mas é chegar pro Vitória e falar, olha só, Vitória, mesma coisa que o Fluminense tá fazendo direto. Você não tem dinheiro. R$1 milhãozinho aqui de reais, você leva, fica com 50% de Neilton ainda, que é um jogador que pode ser vendido. Vamos lembrar, Neilton tem um nome ali no Brasil que tá um pouco machucado de tanto batido, mas vamos lembrar, 2017, 2018, temporadas muito boas, uma delas com o Marinho, né, jogando junto, mas temporadas muito boas pelo Vitória. R$1 milhãozinho, 50% do jogador e assume. Mas, como ainda tá muito na fase da especulação, eu prefiro não falar muito aqui sobre o jogador, não, mas fica já o recado, né, eu sei que vocês iam pedir. Enfim, likezinho maroto aqui embaixo. Hoje não tem retrospectiva porque o YouTube não tá entregando as notificações da retrospectiva, não tá mostrando na tela inicial, enfim. Tá achando meio estranho esse negócio aí, então vou dar segurada, a retrospectiva volta no domingo ou na segunda-feira, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.